Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Santificação. A santificação que hoje cresce no mundo religioso traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, a qual a ensinam como estranha à religião da Escritura Sagrada. Os pastores ensinam que a santificação é uma obra instantânea pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita santidade. Basta crer, dizem, e a bênção será sua. Nenhum outro esforço por parte do que a recebe se imagina ser necessário. Ao mesmo tempo, negam a autoridade da lei de Deus, insistindo em que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos da lei de Deus. Mas é possível aos seres humanos serem santos de acordo com a vossa vontade, sem estar em harmonia com os princípios do caráter de Deus, que são a expressão de sua natureza e vontade e que lhe mostram o que é agradável? O desejo de uma religião fácil que não exige esforço, renúncia, nem ruptura com a insensatez do mundo tem tornado popular a doutrina da fé e fé somente. Mas o que diz a palavra de Deus? Declara o apóstolo Tiago: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 14, 20, 22 e 24. Sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida, é presunção, pois a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições da Bíblia, das Escrituras. Ninguém se engane com a crença de que pode se tornar santo enquanto voluntariamente transgride uns dos mandamentos da lei de Deus. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. João 2, 4 e 5. Essa é a pedra de toque de toda profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem julgá-la pela medida da única norma divina de santidade que há no céu e na terra, seus mandamentos. E é apenas porque pessoas não têm nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus, ou do que devem ser os que se hão de harmonizar com o seu caráter, ou ainda porque não aprendeu o verdadeiro conceito de pureza e perfeição supremas de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado que uma pessoa pode se considerar santa. Disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. João 8:11. Quanto maior a distância entre nós e Cristo, quanto mais impróprias forem nossas concepções de caráter, tanto mais vamos parecer justos aos nossos próprios olhos. Entrega sem reservas. A santificação apresenta nas Escrituras e compreende o ser inteiro, espírito, alma e corpo. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito, alma e corpo fossem plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez escreveu ele aos cristãos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. No tempo do antigo Israel,
toda oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Qualquer defeito no animal apresentado era rejeitado, pois Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para isso, todas as faculdades devem ser mantidas na melhor condição possível. Toda prática ou hábito que enfraquece a força física ou mental inabilita a pessoa para o serviço do seu Criador. E agradar-se a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor? Disse Cristo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22, 37. Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando por toda a faculdade do ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos a fazer a sua vontade. O mundo está entregue à satisfação de si mesmo, à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. 1 João 2,16. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Aos que satisfazem as condições, saí do meio deles e apartai-vos e não toqueis nada imundo, a promessa de Deus é: eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. São esses os frutos da conversão e santificação bíblica. Pense nisso e que Deus seja contigo.